Olá, meus amigos, atenção para a mensagem de hoje. Continuarei com o tema Eu por mim mesmo, fragmentos mais antigos, agora parte 2. Vamos lá. Do período que a minha família e eu residimos no bairro da Floresta, em Santana do Ipanema, guardo lembranças boas e ruins. Lembro-me da primeira casa, que era rodeada de mata nativa, onde eu apreciava, munido de uma peteca, caçar passarinhos. Ela foi cedida por meu avô paterno para ser o nosso lar quando mudamos de Carneiros para Santana do Ipanema. Era uma casa velha, de tapume, mas rebocada. Havia um alpendre na frente. Havia também uma sala grande com uma janela e uma porta de entrada na fachada principal. Outra porta logo ao lado da entrada que dava acesso a um pequeno depósito, onde meu pai guardava mantimentos e objetos agrícolas, além dos arreios de um cavalo que ele possuía, que servia como meio de transporte para ele ir ao sítio de sua propriedade. No fim da sala, um corredor com uma porta de cada lado, onde ficavam os dormitórios de meus pais, irmãos e irmãs. No fim do corredor era a sala de jantar, e nos fundos a cozinha, onde ainda guardo também na memória o moinho de milho e o fogão a lenha. Como o quintal era um terreno aberto, sem cercas, e havia mata nativa, tinha um galinheiro e um chiqueiro. Hoje, essa casa só existe na memória da família e em algumas fotos antigas de Santana de Ipanema. Uma das fotos é essa, que eu uso como um fundo, e essa casa aqui em cima é exatamente a casa que eu acabei de descrever. É a primeira casa que eu morei em Santana do Ipanema. E foi nessa casa que eu tive a minha primeira experiência sobrenatural, o paranormal, que foi como um gatilho para todas as outras que vieram a seguir até o momento presente de minha vida. E aconteceu exatamente assim. Era noite. Não me recordo dia, mês ou ano. Tinha entre 4 e 6 anos. Como de costume, após o jantar, estávamos meus pais, minhas irmãs e irmãos e eu no alpendre da casa onde morávamos. Noite enluarada, um turbilhão de estrelas chapiscava o céu. Ficava sempre maravilhado com essa visão singular que a natureza proporcionava. Ela me fazia viajar no tempo e no espaço, apesar de minha tenra idade. Chegou a hora de nos recolher. Meu pai ordenou que entrássemos. Após colocar todos nos seus lugares de repouso, ele e minha mãe também se recolheram. Lembro-me de que o momento mais temido por mim sempre foi esta hora, a hora de dormir. E isso porque, além do medo do escuro, também dormia numa rede armada na sala de visitas e dormia só. Esta sala era espaçosa. Na parede frontal havia uma porta e uma janela. Nas duas paredes laterais, alguns quadros com estampas religiosas. Essas paredes não possuíam janelas, sendo que a da direita para quem entrava tinha uma porta de acesso ao depósito onde meu pai guardava mantimentos e apetrechos relacionados ao terreno que ele possuía. Na parede oposta à entrada da casa havia a porta de acesso aos outros cômodos dessa mesma casa. A mobília era bem simplória, apenas algumas cadeiras de madeira, os dois armadores para armar a rede, e na parede lateral esquerda, para quem entra na casa, uma pequena lamparina a gás líquido, que era acesa durante a noite. Dos lados e nos fundos da casa havia muitos arbustos. Eu estava sob forte tensão. Minha mãe havia deixado a lamparina acesa. Deitei-me de bruços, com a cabeça voltada para a parede na qual estava a lamparina e os pés voltados para a porta que dava acesso ao corredor. Cobri-me totalmente com o lençol. O medo fazia com que eu transpirasse excessivamente, além de retardar o sono. Foi quando aconteceu. De repente, perdi a audição. Deixei de ouvir o barulho do vento sobre os arbustos da casa. O medo aumentou. Na sequência, senti que a claridade emitida pela chama da lamparina foi perdendo intensidade até ficar totalmente no escuro. Perdi a visão. Tentei me mexer, mas não consegui. Já estava completamente paralisado. Estava em pânico. Perdi o tato. Deixei de sentir o contato do lençol e do tecido da rede. Era como se estivesse flutuando. Nisso, percebi meu corpo rotacionar exatamente a 180 graus. Minha cabeça agora estava voltada para a porta de acesso ao corredor. Tentava chamar minha mãe, procurava mexer, era em vão. Senti uma grande pressão sobre todo o corpo, principalmente na cabeça. Senti também, a partir desse momento, recobrar parcialmente a visão.
Percebi uma pequena claridade vindo provavelmente da cozinha ou sala de jantar, passando pelo corredor, que foi aumentando à medida que se aproximava de onde eu estava. Apareceu então um livro tendo ao lado um candeeiro aceso. Era como se eles estivessem sendo conduzidos por alguém, mas eu só enxergava o livro e o candeeiro. Era um livro grande, de capas duras, vermelhas, onde tinha algo escrito, provavelmente o título. Não sei o que dizia, pois ainda não sabia ler. Vieram em minha direção e foram como que colocados no chão, abaixo do meu rosto. Não enxergava mais nada a não ser eles. Nisso, minha mão direita se dirigiu em direção ao livro. Quando estava a ponto de tocá-lo, uma voz que parecia um trovão disse: "Tire a mão daí." Estava com um medo indescritível. Recolhi minha mão rapidamente. Essa voz e esse gesto foram repetidos várias vezes, não me lembro quanto. Outro fator que me chamou a atenção foi que a minha mão ia em direção ao livro e recuava, creio que involuntariamente, ou seja, sem total desejo ou controle de minha parte. Se eu estava em pânico, paralisado, como minha mão ia até o livro e retornava? Foi um enigma. Passado algum tempo, o livro e o candeeiro foram como que apanhados por alguém, não vi ninguém também, e conduzidos para o interior do imóvel da mesma forma como vieram, até que tudo ficou completamente escuro. Senti que meu corpo estava sendo rotacionado novamente em 180 graus, retornando à posição original. Voltou o tato, senti novamente o tecido da rede do lençol que me cobria, voltou a visão, percebi que a lamparina estava acesa e voltei a ouvir o barulho da movimentação dos arbustos fora da casa. Entrei numa crise de choro, chamei por minha mãe, meus pais vieram socorrer-me e neste resto de noite dormi com eles. Foi minha primeira experiência paranormal de que me lembro e uma das quais me marcou profundamente. Você que assistiu esse vídeo até aqui, já teve alguma experiência paranormal em sua vida? Conte aí, diga aí nos comentários. Tchau, até a próxima.